Programa livre para todos os públicos. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna. Eu vou viver, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna. Salmo 31, versículo 7. Salmo 31, da Bíblia Ave Maria. Nas demais é o Salmo 32. Salmo 31, versículo 7. Vós sois meu asilo, das angústias me preservais, e me envolvereis na alegria de minha salvação. Para a gente gravar, vamos repetindo cada frase comigo. Vós sois meu asilo. Muito fraquinho. Parece uma velharada do asilo. Oh, vamos ver as velharadas aí, dá um show. Vós sois meu asilo. Olha o tanto que melhorou. Das angústias me preservareis. E me envolvereis na alegria de minha salvação. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, por que será que o autor sagrado, ao escrever esse maravilhoso versículo desse salmo a respeito da felicidade do perdão, coloca a frase no plural, futuro? Vós sois meu asilo, das angústias preservareis. Não é me preservais, não é me preserva, me preservastes, é futuro, me preservareis, e me envolvereis, é futuro, na alegria de minha salvação. Por que que os dois verbos aqui nos são apresentados no tempo futuro? Preservareis, envolvereis. Exatamente porque aqui nesse versículo nós temos, e por isso é plural, cada um de nós, para cada um de nós temos o grande segredo da... Esse salmo está no contexto de muitos outros textos bíblicos. Reflete de fato aquilo que é uma opinião bíblica. A verdadeira alegria, que tanto falávamos ontem à tarde, ela é consequência, por isso os dois verbos no futuro. A alegria verdadeira é algo que eu alcanço se e somente se eu fizer a caminhada que desemboca nessa alegria. A alegria verdadeira, ao contrário da euforia, falei bastante sobre isso ontem, ela não é momentânea, ela não é instantânea.
pode até começar agora, mas ela não é só para um momento. A alegria verdadeira não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. A alegria verdadeira não é o começo da minha história, é aonde a minha história chega. Por isso, o autor sagrado aqui, Davi, o grande rei profeta do povo de Deus, logo depois de fazer a experiência da confissão, fruto do arrependimento e não do remorso. Se você meditar o salmo todo, nós não temos tempo para isso, embora seja um salmo tão pequenininho, você vai perceber que esse salmo começa igualzinho começa o primeiro salmo da Bíblia. O primeiro salmo da Bíblia começa dizendo: feliz se temes o Senhor, se andas em seu caminho. Mas acontece que aqui, Davi, ao escrever, ele passou pela experiência do pecado, e de um pecado muito grave. Esse salmo está no mesmo contexto do Salmo 50, salmo que Davi compôs logo depois que caiu em si e percebeu o grande pecado que tinha feito. Tanto que essa frase que nós lemos me envolverá a minha lê-la igualzinha no Salmo 50, versículo 12, Rei da salvação. Depois que o salmista fez a experiência, que quem estava aqui hoje de manhã com certeza fez também toda a trajetória maravilhosa, desde a oração da manhã, a pregação, o testemunho e a oração que encerrou a manhã, foi a trajetória da consciência do perdão que provoca arrependimento, arrependimento que nos leva de volta para Deus. Se o Salmo 1 fala, feliz se temes o Senhor e andas nos seus caminhos, o Salmo 31 fala que mesmo depois que a pessoa errou, é um salmo de esperança. Esse salmo é para mim, é para você. Mesmo cada um de nós aqui, que já tenhamos cometido as barbaridades mais terríveis, os piores pecados que a gente podia cometer, para nós também está reservada a verdadeira alegria. Significa o seguinte, que quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus tem esperança. E que esperança é essa? Parte de você, por acaso, está meio triste? Se você estiver meio triste hoje, ou ontem, ou o último dia que você esteve meio triste, qual foi a causa da tristeza? A gente tenta achar desculpas ou culpados para as nossas tristezas. Ah, eu estou triste hoje porque alguém falou mal de mim. Padre, eu tomei café, eu escovei o dente, eu estava cantando. Aí quando eu saí de casa, padre, o demônio estava na minha rua. Pois foi pôr eu o pé na rua, padre. Eu dei de cara com a vizinha minha. E ela me estragou o dia. Padre, aquela mulher, eu não gosto de falar dos outros, mas vou falar para o senhor, porque o senhor é padre. Aquela mulher tem o dom de estragar a vida da gente. Padre, só dela olhar em mim eu já fico com raiva. E quando ela fala, então, ela é muito chata. Parece que ela nasceu com o dom de atazanar a vida da gente. Pois foi ver aquele tribufu e o meu dia acabou. Eu fiquei triste. Mas que poder tem essa senhora de só olhar para você tirar a sua alegria? Sinal que a sua alegria é muito fraquinha. Sabe por que a gente fica triste quando alguém fala alguma coisa da gente? Porque aquilo que a pessoa falou era verdade. Ah, minha Nossa Senhora.
Senão não dói. Manda um japonês xingar você. Ou melhor ainda, manda um japonês xingar um holandês. Eu acho muito difícil traduzir um texto do japonês para o holandês. Tanto que eu não sei. É dificílimo. Se um japonês olha você e xinga você não sabe o que ele está xingando. Você não sabe se ele está xingando. Agora, quando uma pessoa fala alguma coisa que tem a ver com algo que eu sou, e pior ainda, quando a pessoa fala aquilo que eu estou tentando esconder faz tempo, manifesta um erro da gente, um defeito, então a gente entende uma coisa muito simples. O que causou a minha tristeza? O que causou a minha angústia? O que causou a minha depressão? O que causou a minha mágoa? Foi o que a pessoa falou? Não. Foi a minha consciência numa situação de perdição. E aqui está o segredo muito importante que você precisa entender, porque é que o demônio, o encardido, rouba a nossa alegria. Há duas coisas que o encardido procura roubar. Primeiro, ele é o ladrão da palavra. Está escrito isso no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Por isso que muitas vezes, pessoas que vêm em encontros, inclusive encontros como esse, são pessoas que vêm para agir em nome do encardido. Cada vez que eu prejudico uma pessoa e não deixo essa pessoa ouvir a palavra, eu estou agindo em nome do encardido. Eu estou roubando a palavra da pessoa. Isso é terrível, isso é muito perigoso. O encardido é ladrão da palavra. Por quê? Porque se ele rouba a palavra, a pessoa volta para a secura de antes, ela não dá frutos, e além disso, sobra espaço para que o encardido venha semear o joio. No mesmo capítulo 13 de São Mateus, Jesus disse que ele faz essas duas coisas. Primeiro, ele rouba a palavra, feita a palavra que caiu numa terra batida, e o passarinho vem e come a semente. E depois que ele rouba a palavra, ele semeia o joio. E o que é o joio? O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Por isso que não deve arrancá-lo antes de dar frutos, porque senão você acaba arrancando o trigo junto. Ele semeia o joio. Para semear o joio, ele tem uma meta. Qual? Tirar a alegria do fruto. Ou, sem forçar muito o texto bíblico, tirar o fruto da alegria. Quando ele consegue tirar a alegria do meu e do seu coração, ele sabe que nós precisamos da alegria. É igualzinho esse microfone. Esse microfone não tem perna, ele precisa que eu fique segurando. Eu posso segurar com a minha mão direita, posso segurar com a minha mão esquerda, ou posso colocar um pedestal. Ele sabe, o microfone precisa de um suporte, porque ele não para no ar. Assim também, o ser humano, grave isso que eu vou falar para você. O ser humano, pensa no que nós vamos celebrar na missa hoje à tarde. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, ele precisa da alegria. A alegria não é uma opção. Não pense você que a alegria é um desejo do seu coração. Eu quero ser uma pessoa alegre. Está errado.
A alegria é uma ordem de Deus. A alegria não aparece na Bíblia como uma sugestão. Se você ler, por exemplo, o que São Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele fala usando um imperativo categórico: vivei sempre contentes. É ordem. Ou aquilo que o mesmo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11: vivei, imperativo, em alegria. Viver em alegria não é uma opção. E eu citava ontem e repito, Jesus, no seu discurso final, capítulo 15 de São João, diz para cada um de nós que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E depois, na sua oração sacerdotal, ele pede ao Pai que a minha alegria, Pai, esteja neles, que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, grave bem, a alegria não é uma opção. A alegria é uma ordem de Deus. O seu coração precisa da alegria, igual o seu nariz e o seu pulmão precisa do ar, igual o seu estômago precisa de comida. Precisa. Alegria não é opcional. Alegria é uma necessidade espiritual. Do mesmo jeito que tomar banho, do mesmo jeito que se alimentar, do mesmo jeito que dormir, é uma necessidade física, que você não é livre. Você não é livre para ficar sem comer. Você depende da comida, você precisa da comida, você necessita da comida. Assim, o seu coração necessita, precisa da alegria, não é opcional. E aí você já entendeu, se fizer um esforçozinho mental, por que que o demônio rouba a alegria? Por que que a maior tentativa do encardido é roubar a alegria? Porque quando ele rouba a alegria, pegue o exemplo do microfone. Se eu não puder segurá-lo com a mão esquerda, eu sou obrigado a segurar com a direita. Mas se eu não tiver mão, ou tiver com a mão ocupada, eu preciso de uma mão falsa. Um pedestal. Porque o microfone não vai conseguir parar aqui se não tiver um suporte. Suporte significa suportar. Ó, isso aqui, o suporte dessa mesa, ó. Suportar. Portar, segurar, sub, por baixo. O microfone precisa de um suporte. Algo que o segure, senão ele cai. Não vou deixar cair, porque não é nosso, não dá a massa, que nós temos que pagar um preço danado depois. Entendeu por que que o demônio é o ladrão da alegria? Porque na hora em que ele consegue roubar a minha alegria, o que que acontece com o nosso coração? Hein? Pensa. Se eu necessito da alegria, ora, eu estou com muita fome, eu adoro comer pão com manteiga, mas não tem pão com manteiga, eu como pão sem manteiga. Eu estou com muita fome, eu adoro comer perna de frango, caipira, nossa senhora parecida, moela de frango. O dia que você me convidar para ir na sua casa, foi uma panelada de moela de frango caipira. Mas não põe quiabo não para estragar o frango. Que delícia! Agora, se eu vou almoçar, não tem moela de frango, não tem carne de frango, eu como arroz, eu como feijão, eu como abobrinha, eu como o que tiver, porque eu preciso de alimento. Olha, se a alegria é uma necessidade espiritual, se o encardido me rouba a alegria,
eu vou tentar substituir a alegria. E nessa hora é que eu começo a me alimentar com a euforia. A euforia é a alegria do mundo, é essa alegria passageira, é essa alegria momentânea, é essa alegria que eu tenho na hora, mas que normalmente depois ela se transforma em tristeza, ela se transforma em dor, ela se transforma em mágoa, ela se transforma em ressentimento. Meus irmãos, esse versículo do Salmo está dando a cada um de nós o grande segredo da alegria verdadeira, para que você possa voltar à alegria, porque muitos aqui já não vivem mais na alegria. Nós vimos hoje de manhã muita gente deprimida, muita gente está triste, amargurada, não consegue mais nem sorrir, perdeu a alegria. E quem perde a alegria perde o sentido da vida. Quantas pessoas nesse mundo têm tantas coisas, mas são infelizes, são tristes, estão sempre amarguradas. Quantas pessoas só conseguem se alegrar se tiver bebida? Eu mesmo já tive essa experiência. Há muitos anos atrás, para eu me alegrar, eu precisava beber. Tá certo, eu nunca fiquei bêbado, nunca dei trabalho para ninguém, mas sozinho eu precisava beber para me alegrar, ou fumar, ou fazer tantas outras coisas. Quantas pessoas hoje não conseguem viver sem esses medicamentos que alteram o humor? Eu escrevo no meu livro Segredos para a Cura Interior um capítulo especial, o penúltimo capítulo, sobre a necessidade e a importância da alegria. E lá eu falo que, segundo dados, isso do ano passado, quando eu fiz a pesquisa para o livro, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o mau humor é uma doença crônica chamada distimia. Já viu falar nessa doença? Mas muitos de vocês têm essa doença aí. Distimia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa doença afeta aproximadamente, dados oficiais, 200 milhões de seres humanos. Talvez você seja um deles. 200 milhões é no mínimo 20 milhões a mais do que a população brasileira. É quase a população do Brasil e a população da Argentina junto. 200 milhões de seres humanos padecem dessa doença. Essa doença da distimia. O que provoca essa doença? Há muitos fatores, mas ela é desencadeada especialmente pela pessoa que coloca a sua vista e o seu coração de um modo muito aproximado das coisas e dos acontecimentos. A doença do mau humor faz você se aproximar demais daquela realidade, faz você olhar para as situações difíceis da vida com lente de aumento, faz você esquecer o resto da realidade sua, faz você gravar, e muitas vezes com letra de ouro no seu coração, somente as coisas negativas. Tanto que a pessoa que padece da distimia, tanto a crônica como a distimia parcial, que todos nós sofremos muitas e muitas vezes, ela é capaz de contar a sua história. Você já deve ter ouvido uma pessoa assim, nem que seja você mesmo, porque quando você fala, você também escuta. Já notou esse processo? Você deve ter ouvido, portanto, uma pessoa talvez muito íntima de você, que vive inclusive no seu próprio corpo,
que quando você olha no espelho, você vê ela direitinho, a cara feia dela lá. Você já deve ter ouvido uma pessoa que é capaz de contar a sua história inteirinha, somente a partir de pontos que marcou negativamente. Padre, quando eu tinha 3 anos de idade, eu quase morri afogado, padre. Eu estava de férias na casa do meu avô. Nós fomos nadar no rio. Uma prima minha, para mim ela fez de propósito. Estava segurando embaixo assim. Meu avô tinha cortado um talo de bananeira para nós nadar nele, que quem não tinha boia aproveitava quando cortava o tronco da bananeira, fazia a boia. Meu pai mesmo fazia a boia de tronco de bananeira para nós. Pobre tem esse aumento, tem criatividade. Cada vez é uma boia diferente. Se não de cabaça também, punha 2 cabaças aqui assim, né? Amarrava uma embira aqui, aí punha aquele negócio. Que coisa boa. Então eu estava nadando na casa do meu avô. A minha prima puxou o talo da bananeira. E eu fui fundando. E aquela água foi entrando, e ninguém tirava eu. Eu fiquei quase 5 horas afundado lá dentro da água. Saí de lá, eu estava roxa. 5 horas. Talvez 4 horas e meia. Oh, meu Deus. Por que essa pessoa cometeu a barbaridade de tirar você de lá? Aí, padre, depois foi com 5 anos. Me lembro como se fosse hoje. 14 de fevereiro. 5:08 da tarde. Eu estava na beira da estrada com um vestidinho branco que eu ia para a missa. Passou um caminhão, tinha uma poça d'água. Ele tinha toda a estrada para passar, mas parece que ele veio logo lá onde eu estava. Espirrou água em mim, sujou. Minha mãe deu tanto em mim, porque aí também ela não foi à missa, que não tinha roupa para eu ir. Nós só tínhamos um vestidinho. Depois, quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 11 anos, quando eu tinha 12, quando eu fiz 18, não gosto nem de lembrar o dia que eu fiz 15 anos. Tem gente que conta a história da sua vida através de 8 ou 10 episódios negativos. Só enxerga o que não presta. Essa pessoa, perdoa-me a sinceridade, é uma candidata com um índice de aprovação elevadíssimo para ir para os quintos dos infernos. Por isso que o encardido semeia tristeza. A Bíblia é categórica. A tristeza do mundo é um obstáculo para a graça de Deus. A distimia, a doença do mau humor, faz primeiro você fixar. É como se você pegasse uma caneta e só fosse marcando em volta no calendário da sua vida. Quantos anos você tem? 20, 30, 40, 90. Multiplica pelos anos que você já viveu. Quantos dias você já viveu? Quantas horas você já viveu? Você podia fazer esse cálculo assim de brincadeira. Pega uma calculadora eletrônica ou um celular, esses que faz conta aí, e multiplica. Eu tenho 25 anos, vezes 365 dias, vezes 24 horas. Bom, com 25 anos teve teve 6 anos bissexto. Então aumento mais 6 vezes 24. Quantas horas eu já vivi? Quantos dias você já viveu? Quantos minutos você já viveu? E depois você tenta marcar num outro caderninho quantas horas demoraram
as horas de sofrimento que você já teve. E você vai ficar com uma vergonha medonha quando descobrir que, somando todo o tempo que você já sofreu até hoje, não daria 2h30 bem contada, ao lado de 5, 10, 15, 50, 1000 horas, ao lado de 1 milhão de minutos que você já viveu. Mas você teima em lembrar sempre daqueles 10 ou 15 minutos de bobeira que você viveu, que você foi vítima. E além disso, depois de você marcar só as datas, os dias e as horas negativas, você começa a olhar para cada um deles com lente de aumento. Primeiro você pinta, primeiro você sublinha, depois você coloca uma lente de aumento, depois você começa a desenhar aquela data com todas as cores possíveis, para que aquilo tome conta do resto do seu ano. Então você diz: o meu ano não prestou, o meu ano não valeu nada, porque no dia 29 de novembro eu perdi o emprego, acabou com o meu ano. Você transforma 365 dias em 29 de novembro, em 15 de dezembro, em 7 de janeiro, em 25 de abril, eu não sei. Assim como o encardido adora, porque assim, sabe quando tem dia santo? Antigamente as folhinhas vinham bonitinhas, você ganhava uma folhinha, tinha aquelas datas lá que o número vinha em vermelho, era dia santo. Até as crianças adoravam, porque sabiam que não tinha aula, aquilo era tão maravilhoso. O seu calendário, o encardido deu uma caneta preta para você, bem grandona, e você começou a marcar no calendário da sua história os dias que você entregou ao poder do demônio. Que pena, você deixou ele roubar a sua alegria. Pior ainda, além de destacar, de olhar, de concentrar, de exagerar, de ver com lente de aumento, você agora começa a ligar um no outro. Pior ainda, porque você começou a fazer uma ponte entre o 25 de março do ano 2004, você viu, mas isso aqui também é porque no dia 20 de abril de 2002 aconteceu isso, em março de 98 aconteceu isso, em setembro de 91 aconteceu isso. Você agora começa a fazer uma ponte, uma ligação. Quando é ponte ainda vai, mas muitas vezes você vai em linha reta, aí vai anulando os outros dias. Então você olha no seu calendário. Você já viu uma criança que você deixa aquele papel importante em cima da mesa e a caneta para você vir assinar o contrato, e quando você chega, você notou que o seu sobrinho predileto já assinou para você? E assinou inclusive aonde não era para assinar, porque ele foi desenhando estrelinha, caveirinha, foi fazendo umas minhoquinhas, uns rabisquinhos, além do rone que escorreu ali em cima. Quando você pega o contrato e olha, parece que ele desenhou um sacizão, rindo para você, fazendo pito-peru assim para você. Pois você fez isso com o calendário da sua vida. Me perdoa ter que contar a verdade para você hoje. Você veio para o acampamento de carnaval, mas se você queria alegria fajuta, você veio no lugar errado. Fosse buscar essa alegria lá então, na droga. Você acha que o sexo pornográfico é alegria? Você está no lugar errado. Você tinha que estar lá na escola, lá onde o ministro foi. Lá que ele distribuiu 1 bilhão e 500 milhões de camisinha. Aqui não, aqui a gente entrega para cada um, não é uma camisinha. Aqui a gente entrega é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso,
Quer aquela alegria? Vai lá. Então você me perdoa. Me perdoa eu ter que falar para você uma verdade que você não está gostando de ouvir. Sinto muito. Porque, nossa, esse padre parece que não tem sensibilidade. Além de eu sofrer tanto agora, quer dizer que a culpa foi minha? Foi. E sabe como é que eu sei que foi? Tudo que você sofreu ainda foi pouco. Porque não foi suficiente para você dar uma cabeçada na parede e acordar. Vai ter que sofrer muito ainda. Você está desenvolvendo a doença da distimia dentro de você. Você está rabiscando o calendário da sua vida. Então você, quando olha para esse calendário e ele está todinho pichado, sabe quando a gente vê nesses muros, nesses prédios, tudo pichado? Ah, se eu visse uma pessoa pichando a minha casa, se eu visse pichar, eu ia pichar ele também. Ah, ele ia aprender a pintar a parede na porrada, mas ia aprender, com certeza. Não é feio quando você vê uma igreja, um prédio, um muro? A pessoa faz isso para quê? Por prazer, prazer de estragar. É por isso que o demônio também picha você. Se a pessoa pintasse o muro e ela pichando, significasse que aquele muro passaria a pertencer para ela, ainda teria algum lucro, mas não. O muro continua lá do dono do muro, o prédio continua do dono do prédio. É o prazer de estragar, é o prazer de tirar a alegria do outro. Esse é o motivo pelo qual o encardido rouba a nossa alegria, porque ele pensa assim: já que eu não posso, ninguém pode. Você não ouviu falar nesses filmes que o sujeito vai lá e matou a ex-namorada? Não, já que não casa comigo, não casa com mais ninguém. Isso aí parece os bailes lá no Biguá. Lá no Biguá, de vez em quando, tinha que pegar uns tontos, uns bêbados. Lá em Pina também, eu acho que era assim. Tinha que pegar uns bêbados e levar embora. Porque lá, quando você ia tirar uma moça para dançar, a moça não podia dar tábua. A não ser que a moça estivesse com o namorado, ou que aquele homem que viesse tirar ela para dançar fosse um homem desrespeitador, que passasse a mão indevidamente, ou se tivesse bêbado. E às vezes o rapaz vinha lá tirar a moça: quer me conceder aí a alegria dessa dança? E ela via que o estado etílico dele não permitiria que ele dominasse as pernas. Ele estava querendo, era um poste para se escorar. E aí ela falava: não vou dançar. Ah, não vai dançar comigo? Então eu vou ficar aqui do seu lado agora, e você não dança com mais ninguém. Quero ver se tem homem aqui para dançar com você. Aí você tinha que fazer o quê? Se não fosse ele o dono do baile, que se fosse o dono do baile, ele ia lá e mandava o sanfoneiro: pode parar de tocar, não toca, acabou, pai, acabou. Cerrou a festa. Se ele não fosse o dono do baile, já tinha sempre um tio. A gente sempre tinha um tio. Eu mesmo tinha um tio grande, era bom, né? Os tios já iam chegando. Primeiro eles conversavam com ele educadamente, mas quando ele resistia, fazia igual os homens aqui. Levava o bêbado embora. Gente, o encardido é igualzinho. Ele não quer a alegria sua para ele, porque ele não pode sentir alegria.
Ele quer que você agora perca a alegria, porque ele é igualzinho a um bêbado que diz: já que não dança comigo, não dança com mais ninguém. Já que eu não posso sentir alegria, você também não pode sentir. E que pena, muitos de nós aqui estamos servindo de garçons e garçonetes para a fome que o encardido tem. Hoje você precisa tomar uma decisão, se é que você de fato deseja experienciar a alegria que não inquieta a alma. E que decisão é essa? A decisão de romper com todas as ligações. Hoje de manhã foram nos apresentadas 4 ligações pecaminosas que roubam a nossa alegria e, portanto, que inquietam a nossa alma. A depressão, obviamente, quando fruto do pecado, quando consequência do pecado, e não uma doença física, que inclusive tem tratamento, graças a Deus. O complexo de inferioridade, o sentimento de indignação, de indignidade, que tantas e tantas vezes nós cultivamos dentro do nosso coração, e o remorso, que faz você achar que está vivendo numa ilusão de arrependimento, mas que na verdade não está. É preciso romper com essas ligações encardidas, sujas, que tiram a nossa alegria, que roubam a nossa paz, que nos transformam em marionetes. Por quê? Porque quando o nosso coração está vazio da alegria, ele se contenta com a euforia. E aqui nós entendemos porque as pessoas pagam tão caro pela euforia. Outro dia eu li numa revista semanal, eu não sei se a Veja, Isto É, ou a Época, o depoimento de uma moça que é apresentadora de televisão, que foi namorada do Ayrton Senna. O nome dela é Adriane Galisteu. Então dizia lá na revista uma matéria curtinha, com a fotografia dela, no dia que ela estava no ginecologista, aquela foto dela lá, na hora que ela estava lá, tirou a foto. Então perguntaram para ela, dizia que ela estava cuidando muito bem do seu corpo, porque ela ia ser madrinha da bateria de uma escola de samba, não sei das quantas. E aí pergunta para ela, o que ela faz para ter aquele corpinho tão esbelto? E eu fiquei com inveja dela. Porque ela disse que faz academia 5 vezes por semana. Faz 4 horas de ginástica por dia. E quando ela está com fome, ela chupa gelo para enganar o estômago. E por que eu fiquei com inveja dela? Porque se ela é capaz de fazer um esforço tão grande desse, para um motivo tão banal, como é que eu não sou capaz de fazer sacrifício nenhum por obras tão grandes, por belezas tão infinitamente superior a sair desfilando numa escola de samba? Quando eu li essa matéria, na mesma hora eu falei, meu Deus, dá-me a garra que essa mulher tem. Eu queria ter, e eu não tenho. Você tem? Depois da manhã começa a quaresma. Eu quero saber, você diante de Deus, quantos dias você vai fazer jejum? Ela treina 4 horas por dia. Eu queria poder tirar o chapéu para você, se você me falar que ao menos na quaresma conseguiu rezar 4 horas por dia. Ela é capaz de lamber gelo para não engordar. E você é capaz de fazer jejum para não pecar? Para não ir para o inferno? Para salvar o seu filho? Para salvar a sua filha? Se ela, para manter o corpo,
é capaz de fazer tamanho sacrifício. E você, meu irmão e minha irmã, que sacrifício faz para manter a sua alma? Eu fiquei com vergonha. E acho que muita gente aqui, se fosse honesto, também ficaria. Quando, meus irmãos, nós não experienciamos a verdadeira alegria, nós vamos atrás da euforia e somos capazes de fazer como Adriane Galisteu faz. Somos capazes, por causa da euforia, nós somos capazes de fazer renúncias. Um jovem, quando ele quer usar droga, ele é capaz de andar a pé 10 quilômetros. Ele é capaz de ir lá naqueles becos escuros aonde estão os traficantes. Ele é capaz de expor a sua vida, porque mesmo sabendo, o traficante disse para ele: você não volte mais aqui enquanto não pagar o que me deve. E ele, para pagar o que deve, ele é capaz de roubar a mãe, roubar o pai, roubar as pessoas, expor as pessoas em risco e a própria vida. E não consegue o dinheiro, ele é capaz de ir lá de novo no traficante. Quantas vezes um filho meu já me contou que voltou no traficante, e o traficante falou: não avisei que não era para voltar aqui sem dinheiro? E juntava 3, 4 capangas e deixava ele semi-morto, jogado nas margens de um beco qualquer. Quantas vezes já escutei essa história? Então, se um jovem, por causa de droga, a euforia da droga, é capaz de expor a sua vida, é capaz de fazer sacrifício, é capaz de renunciar à namorada. Um dos meus filhos namorava uma menina, modelo, hoje modelo internacional, uma das meninas mais lindas que eu já vi na minha vida. Essa menina ia na minha casa com ele, mas menina linda, linda, um corpo perfeito, um sorriso, e uma menina de uma simpatia. A mãe dela uma pessoa boníssima, uma pessoa maravilhosa. Passado um tempo, eu me encontrei com ela e com a mãe no aeroporto, em São Paulo. A mãe tinha vindo trazê-la em São Paulo, ela ia para um desfile internacional. Falei: e o meu filho? Ah, acabou. Ah, mas por quê? Vocês se gostavam tanto? Aí o zoinho cheio de lágrimas. Gostava? Não, eu gosto. Mas como é que eu vou namorá-lo, padre? A gente marca de sair numa sexta-feira, ele não aparece sexta, nem sábado, nem domingo, porque ele vai para casa dos amigos dele, começa a cheirar cocaína e esquece. Meu Deus, um menino daquele, 1,80 m de altura, hoje está acabado, hoje já não tem mais nenhum dente na boca. Gastou, de tanto passar um dente no outro, gastou. Que bruxismo. Menino lindo que era, hoje está lá acabado, gente, cheirando pedra. Como é que um homem daquele, um jovem, eu o conheci, ele tinha 15 para 16 anos de idade, hoje ele tem uns 26 anos, 27. Como é que ele se acabou? Como é que ele foi capaz de trocar uma menina mais linda, linda em todos os sentidos, fisicamente, afetivamente, uma delicadeza, ele trocou por quê? Por causa de cocaína. E depois a gente fica impressionado quando um jovem deixa uma moça, ou quando uma moça deixa um rapaz e vai seguir Jesus. Isso é capaz do mundo achar um escândalo. 99% dos jovens que se drogam, em pouco tempo deixam a namorada e o namorado, o pai, a mãe, o marido, a mulher, os filhos, troca tudo isso por causa da droga. Basta ir visitar a minha casa e escutar a história deles. Quando a pessoa não tem a alegria, ela paga qualquer preço pela euforia. Por isso que uma calça feita essa minha, está aí nas revistas dessa semana. Hoje tem calça dessa aqui, claro que não é da mesma marca, vendida a 1.500, 2.000, 3.000 reais. Por quê?
Porque a pessoa que vai comprar uma calça dessa e vai pagar 3 mil reais, não tem alegria. Quem não tem alegria, paga caro pela euforia. Quanto menos a pessoa tem dentro de si, mais ela precisa ter fora. Quanto mais vazia a pessoa é por dentro, mais ela precisa se encher das coisas. Quem não tem alegria, dá a própria vida atrás da euforia. Quem não tem a alegria, é capaz de se condenar por causa da euforia. Quantas notícias o Brasil já leu sobre filho que matou o pai, filha que matou o pai e a mãe, porque não tem alegria, precisa da euforia. Por causa da euforia é capaz de matar a mãe, porque falta-lhes a alegria que é fruto de uma certeza. Releia a última frase do versículo 7. No futuro, me envolvereis na alegria da minha salvação. Aqui está o segredo. Quando é que você vai recuperar sua alegria? Por isso que os dois verbos estão no futuro. Quando é que você vai recuperar a verdadeira alegria? Quando você tiver por experiência uma certeza absoluta. E sabe que certeza é essa? Eu não estou perdido. A minha vida não é um caso perdido. Porque eu tenho um Deus que me ama. E porque Ele me ama, Ele foi capaz de pagar o maior preço desse mundo para me salvar. Eu tenho salvação. Eu não estou perdido. Enquanto você não tiver a coragem de proclamar esta certeza, a alegria não vem. Me envolvereis. O que é envolver? Envolver é colocar um manto em volta. O autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 12, nos versículos de 1 ao 4, que a gente perde o rumo na vida, que a gente não olha mais fixamente em Jesus, que a gente não tem mais os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, porque o pecado muito bem sabe nos envolver. Nós nos deixamos enrolar, o pecado nos enrola, Jesus Cristo nos liberta, o pecado nos amarra, Jesus Cristo nos faz livres. É a partir desta certeza, meu irmão. Quando é que um jovem vai deixar de pagar caro pela droga que lhe traz euforia? Quando ele experimentar a certeza da salvação. E essa é a palavra que eu queria dizer a você agora. Retome novamente a tristeza que você recordou quando no início dessa pregação eu convidava você a lembrar a última vez que você estava triste. Recorda novamente aquele calendário marcado com manchas e sujas encardidas dos dias que você já viveu e que você acha que são dias de tristeza em sua vida. E tenha hoje a coragem, daqui a pouquinho diante do Senhor, na adoração e principalmente na Santa Missa dessa tarde, tenha coragem hoje de pegar cada um desses dias, inclusive o pior desses dias, o dia mais feio, o dia mais sujo, o dia mais estragado, o dia mais machucado, e apresente cada um desses dias a Jesus, e vá suplicando que Jesus seja o salvador dessa sua situação de perdição. Não aumente mais a tristeza, não alimente mais o mau humor, não alimente mais a irritação, riscando e rabiscando, mas também não tenta apagar. É um erro muito grande que a gente faz. A gente tenta apagar
os dias estragados da nossa vida. Não, você não pode querer apagá-los. Eles fazem parte da sua história. E digo mais, eles ajudaram você a ser quem você é. Não negue a sua história. Não negue o seu pecado. Não negue o seu passado. Não negue os seus erros. Tenha a coragem de assumi-los, mas diante de nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse tem poder de envolver esses dias tristes da sua vida com a alegria da salvação. Que coisa maravilhosa! Porque Jesus foi capaz de se despir na cruz? Porque Jesus está completamente nu na cruz? Para que você tivesse a coragem de se despir diante dele. Para que você tivesse a coragem de arrancar as máscaras que envolvem o seu coração. A máscara lhe traz euforia. Na hora faz você nem sofrer tanto. Mas a longo prazo é triste. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre.